Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Respirando em 3, 2, 1 com a Juliana Moura. Meu nome é Ricardo Dias Savodelli, sou médico fisiatra e aqui a gente fala sobre técnicas, conceitos, sobre informações para você poder respirar melhor em casa. E aí, Ju, tudo bem? É isso aí. Oi, Doctor, tudo bem? Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, começando mais um Respirando em 3, 2, 1. Sempre com aquele lema: respire, não pire, não pire, respire. E vamos trocar mais um pouquinho de ideia aí para ver o que hoje a gente vai chegar aí até você para ajudar. Legal, show de bola, Ju. A gente já falou sobre um pouquinho sobre mindfulness, né? Se você não conhece, nunca ouviu falar, dê uma olhada no nosso vídeo, vai aparecer algum link em algum lugar aqui da sua tela para você dar uma olhadinha nele, uma informação bem importante, que não é todo mundo que comenta sobre isso, mas veja lá que para os nossos pacientes tem funcionado muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Ju? Técnicas respiratórias. Hoje a gente vai dar algumas dicas de como você pode fazer alguns exercícios para melhorar a tua sensação de falta de ar, para melhorar a sua oxigenação, sem você necessariamente estar medindo, mas só para você sentir o conforto que isso te dá quando você aplica a técnica. E vamos falar de uma outra técnica também que ajuda você a expectorar a secreção, caso você a produza constantemente ou caso você esteja numa fase de descompensação, infecção ou exacerbação da doença. Que legal. Beleza, Ju. Manda bala então. O que você pode falar para a gente hoje? Vamos lá, acho que para todo mundo entender um pouquinho, né, quando a gente vai falar sobre técnicas respiratórias, é sempre bom saber por que a gente aplica essas técnicas, né? A gente, antes de aplicar, orientar o paciente como ele deve fazer ou não, a gente está ali com aquele olhar clínico, entendendo como é que a doença pulmonar dele está levando ele a ter esses sintomas e como essas técnicas vão ajudar. Durante uma avaliação, fora o olhar clínico, né, que a gente tem para o paciente, a gente costuma avaliar 3 pontos principais do jeito que o paciente respira, né. Não só o padrão respiratório, se ele respira mais aqui com o tórax, se ele respira mais com o abdômen, mas são 3 medidas que a gente, através de alguns aparelhos, a gente consegue medir e consegue mostrar e orientar a ele que técnica seria mais favorável, né? Então, assim, classicamente, acho que quem tem qualquer problema respiratório, né, o pneumopata ou você que tem, né, o pneumopata a gente chama tecnicamente aqui, mas você que tem qualquer problema respiratório, você que sente falta de ar por conta de um problema respiratório, quando você passou no pneumologista, provavelmente ele usou esse aparelhinho aqui, né, que é um oxímetro, né? Ele mostra o grau de oxigenação, quanto de oxigênio que está circulando, quanto de oxigênio seu pulmão consegue captar e mandar para o seu corpo, né? Então, valores acima de 95%, né, para quem não tem problema respiratório, considerado um valor normal, e acima de 90%, de 88% a 90% para quem tem algum problema respiratório, tá? Em baixa frequência cardíaca, eu estou um pouquinho emocionada aqui de falar com vocês. Eu normalmente já tenho que estar abaixo de 100, mas vamos lá. Então, esse aqui é um instrumento que a gente usa para ver. Às vezes, quando a gente está com isso disponível, a gente vê antes e depois de aplicar a técnica e mostra para o paciente o quanto isso melhora, tá? Então, essas técnicas que a gente vai falar aqui hoje também são baseadas nessas informações. A gente sabe que melhora, mesmo se você não tem nenhum instrumento, se você não está sendo monitorado no momento por algum profissional, mas a gente sabe que tem grandes efeitos nessa oxigenação, nessa melhora da respiração e assim por diante. Então, oxigenação é uma coisa que a gente mede com esse aparelho chamado oxímetro. Um outro aparelho que em algum momento você já deve ter visto, usado, é um medidor de pico expiratório, né? Para quem já fez a espirometria ou a prova de função pulmonar, as pessoas estão praticamente familiarizadas com isso aqui, né? Mas são aparelhos mais simples, eles dão valores referenciais do momento, né? Eles não vão fornecer diagnóstico nenhum, mas eles são um bom guia para a gente ver se, por exemplo, a eliminação de uma secreção melhorou a velocidade com que o ar sai de dentro do pulmão e deixou o paciente mais aliviado, né? Então, esse medidor serve para ver a velocidade com que o ar sai do seu pulmão quando você está soltando, né? Se ele sai do seu pulmão quando você está soltando, tá? Então, ele se chama medidor de pico
expiratório ou peak flow. Ele mede velocidade. Um outro aparelho que a gente gosta também de usar, normalmente se tem mais em ambientes hospitalares, mas eu tenho aqui, que eu costumo usar com meus pacientes, que é o ventilômetro, tá? É um aparelho também que a gente usa, o paciente respira aqui pela boca, eu tampo o nariz, que a medida tem que ser pelo ar que está saindo pela boca, eu vejo a quantidade de ar que sai do pulmão numa respiração tranquila, ou às vezes eu posso simular uma respiração forçada. Então, isso aqui também fornece. Se eu consigo também desobstruir uma via aérea, desobstruir o seu pulmão por conta de uma secreção, eu sei que a quantidade de ar que você vai conseguir mobilizar, que você vai conseguir colocar para dentro do seu pulmão e soltar, vai ser melhor também, tá? Um outro aparelho que a gente usa também na avaliação é o manovacuômetro, tá? Também é comum mais em ambientes hospitalares, ambientes ambulatoriais. Para que serve isso aqui? Para medir a força do músculo da respiração, tá? Então, eu vejo que se o que está causando falta de ar dele, por exemplo, usando esses equipamentos, pode ser uma obstrução, pode ser uma fraqueza de músculo da respiração, pode ser realmente a própria doença, que a gente sabe que muda os valores de normalidade dessas medidas, então a gente consegue ter uma interpretação melhor e indicar a técnica específica para cada paciente em seu determinado momento, certo? Então são esses 4 recursos, né? O oxímetro, que vê a oxigenação, um que mede a velocidade com que o ar sai do seu pulmão, outro que mede a força do músculo da respiração e o outro que mede a quantidade de ar que você consegue colocar e soltar para dentro do seu pulmão, certo? Legal. Ju, você comentou aí sobre respiração torácica, abdominal, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Que nós respiramos, quer dizer, nós não tanto, né? Porque a gente já trabalha com isso há algum tempo e tal, e sempre de orientar e aprender, a gente sabe a importância desse ritmo correto, de como respirar e tudo isso. Mas a grande maioria da população não respira da maneira correta, né? Usa só parte da capacidade pulmonar. Como que é esse padrão? Fala para a gente e qual seria a maneira correta das pessoas respirarem, Ju? Então vamos lá. A maneira correta das pessoas respirarem seria usar tanto a parte torácica quanto a parte abdominal. Tá? O que acontece? Quem tem problema respiratório, acho que a gente já falou em algum outro momento, só o diafragma mexendo não dá conta de suprir a necessidade do fôlego dele. Então, ele acaba usando outras musculaturas para respirar. Usa o peitoral, usa o trapézio, e ele começa, então, a usar todo o tórax para respirar. O que acontece? Por que isso é ruim? Primeiro que ele vai sobrecarregar alguns músculos que não têm necessidade de serem sobrecarregados, né? Vai começar a mudar a postura dele, mas isso de uma forma inconsciente, não tem como ele falar, não, eu não vou usar isso aqui agora para respirar, é uma necessidade automática, tá? E o outro problema é que, assim, lá dentro dos nossos pulmões, né, os nossos pulmões são feitos de vários saquinhos, que a gente chama de alvéolos, né? Nessa parte de cima do pulmão, a gente tem os alvéolos, essas bexigas, se eu posso dizer assim, que são um pouquinho maiores, elas estão mais dilatadas, certo? E embaixo, eu tenho aqui mais na base do pulmão, perto aqui mesmo do abdômen, perto da barriga, quando fica aqui em cima do diafragma, eu tenho outros alvéolos que estão bem mais fechadinhos, mas eles estão em maior quantidade, tá? Então, assim, quando eu respiro aqui só com tórax, tirando essa parte de músculo que a gente falou que às vezes pode ser muito prejudicial, pode alterar a postura, tudo, se o meu alvéolo já está aberto, ele não vai ter tanto espaço mais para abrir na hora que eu respirar, certo? Então, assim, ele já está na capacidade mais ou menos limite dele, tá? Se eu promovo conscientemente uma respiração abdominal ou diafragmática, eu vou fazer com que esses alvéolos lá embaixo, que são menores, eles se abram mais. E como eles estão menores e eles existem em mais quantidade, se eu consigo oxigenar, se eu consigo abrir, expandir melhor esses alvéolos, a oxigenação vai melhorar e a sensação da falta de ar vai reduzir, certo? Então, a primeira técnica que eu vou falar para vocês aqui é a respiração diafragmática, tá? É uma técnica que consiste em conscientizar quem está respirando a prestar atenção e direcionar a respiração
pro diafragma, para a parte abdominal. Como que funciona? Sentado ou deitado, do jeito que a pessoa se sentir mais confortável, ela vai colocar a mão em cima da barriga e em cima do abdômen. Não precisa forçar para puxar o ar ou para inspirar. Naturalmente, ela vai inspirar ou puxar o ar pelo nariz. Quando ela inspirar, a barriga vai para frente. E quando ela expirar, a barriga vai para dentro. Então, vou fazer 3 vezes aqui para ver se dá para a imagem captar bem. Ó, puxei o ar. Só para captar o movimento. Então, eu forcei com que meu diafragma descesse mais durante essa respiração, desse mais espaço para esses alvéolos, essas bexiguinhas, essas unidades aqui de respiração do pulmão, tivessem mais espaço para crescer. Crescendo mais, elas conseguem captar mais oxigênio. Captando mais oxigênio, melhora a oxigenação, melhora a sensação de cansaço. Isso para qualquer doença respiratória. Tá? Não tem contraindicação. Eu fiz 3 respirações só para mostrar a técnica, mas durante o exercício você pode repetir durante 10 vezes. Você pode fazer série de 3 de 10 repetições, ou você pode fazer, por exemplo, durante 1 minuto, tá? Isso ajuda você a controlar a respiração também quando você está mais ofegante, porque quando você está mais ofegante também, naturalmente, você vai usar essa parte do tórax, seja porque você está uma descompensação do seu problema respiratório, seja porque você está no momento de estresse, ansiedade, parar, sentar, colocar a mão na barriga e praticar a respiração diafragmática ou respiração abdominal vai te ajudar bastante. A história da consciência plena, né, Ju? Então, nesses momentos de estresse, que parece que está faltando ar, tudo isso, parar, tentar ir para um lugar mais calmo, se possível, né? Deitar, fechar os olhos, realmente se concentrar no seu corpo, aquela história de você aprender a ouvir o corpo e fazer essa respiração, né? Eu acho que ajuda muito, muito, muito. Exatamente. Demais. E uma dúvida que geralmente surge, Ju, é que a gente coloca a mão na barriga, acho que não dá para ver aí, mas coloca a mão na barriga, faz a inspiração e vai acabar preenchendo o tórax também, né? E aí, na hora de soltar o ar, você inspira pelo nariz, né? E expira pela boca. E na hora de soltar o ar, a dúvida é, você começa a desinsuflar o ar pelo tórax ou pela barriga, Ju? Pessoal, eu sei que parece um Pode pouco falar. difícil essa consciência no começo, né, Ju? Mas se você começar a prestar atenção, e é treino, não adianta. É treino, treino, treino. Da primeira vez talvez não saia tão bom, da segunda já vai ser melhor, da terceira e assim por diante. Você só domina uma técnica depois de algum treino, tá? Mas são alguns toques que a gente dá, porque é uma dúvida recorrente com os pacientes. O ar entra por onde, sai por onde, eu faço essa expansão abdominal e depois o tórax, e aí na hora de voltar, e na hora de soltar o ar, como é que eu faço, né? Como é que é, Ju? Normalmente, durante um exercício respiratório, até para a gente forçar essa tensão plena, essa consciência plena, a gente pede para puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, tá? No automático, no dia a dia, vai ser natural. Você vai respirar pelo nariz, soltar pelo nariz. Às vezes você está falando, você vai puxar pela boca, soltar pela boca. É mais difícil de conter um ritmo, um padrão respiratório durante as atividades, né, do dia a dia. Mas durante realmente algum exercício, é isso aí. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, tá? O que acontece? Quando a gente inspira, por que o puxar o ar pelo nariz é importante? O nariz foi feito também para isso, né? Ele é a primeira barreira de proteção da via aérea nossa, tá? Então, dentro aqui existem alguns pelinhos, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, que são as vibriças, tá? Então, eles funcionam como um filtro de barreira para qualquer material, qualquer coisa maior que a gente inale, esse filtro vai barrar, tá?
Depois, lá para baixo, ainda tem as outras barreiras de proteção. Mas o importante é isso. Se a pessoa, às vezes, respira pela boca, ela já perde primeiramente essa barreira de proteção. Então, ela está mais suscetível a ter alguma infecção por conta disso, de pular uma etapa de defesa do organismo. Show de bola. Tem pessoas até num nível avançado que fazem uma respiração contando o tempo até, né, Ju? Tantos segundos para inspirar, tantos segundos para expirar. Acho que agora não vale a pena entrar em muitos detalhes assim, mas é mais para mostrar para todo mundo que existe essa técnica, dá para todo mundo fazer, mas desde uma pessoa que nunca tenha feito ou até a pessoa que já sabe fazer, tem graus diferentes, mas que pode ajudar todo mundo. Com certeza, tem inúmeras técnicas respiratórias, né? Tem inspiração em tempos, 1, 2, 3, 4, 5 tempos, tem inspiração sustentada, soluços inspiratórios, expiração prolongada e assim sucessivamente, né? Selecionei essa realmente da respiração diafragmática porque eu acho que é uma boa técnica tanto para melhorar a oxigenação, pensando no paciente com problema respiratório, que esse é o nosso foco, mas para esse momento de novo, de confinamento, de mudança, de incerteza, né? A gente vivendo nessa zona de ameaça aí, é um bom exercício para o controle da ansiedade também. Muito bom, é isso aí, pessoal. Respiração diafragmática, então, foi o nosso primeiro. Próximo, Isso aí. Ju. Próximo, vamos lá para a técnica do freno labial. Uau, que é isso? Esse nome é bonito, hein? É o... E ele costuma ser muito eficaz também. Deixa eu te falar. A técnica do freno labial, normalmente a gente orienta para pessoas que têm aprisionamento aéreo. O que significa isso? Significa que pessoas que têm dificuldade em soltar o ar, de expirar, por conta da própria doença, né? A DPOC, que antigamente, né, hoje é doença pulmonar obstrutiva crônica, mas antigamente o pessoal chamava de enfisema pulmonar, bronquite crônica, é uma doença que promove esse aprisionamento aéreo, né? A asma, o paciente que está ali também numa crise asmática, também tem mais dificuldade de soltar o ar, por isso que vem a falta de ar exagerada, né? Porque se a gente simular aqui, né? Enche e solta o ar um pouquinho. Enche e solta o ar um pouquinho. Faz comigo, doctor. Enche, solta o ar um pouquinho. Agora, enche bastante. Solta só um pouquinho. Agora, puxa o ar de novo. Não cabe mais. A sensação de quem tem falta de ar por obstrução, por aprisionamento aéreo é essa. Seu pulmão fica tão cheio que você não consegue mais ter espaço para puxar, porque ele perdeu essa elasticidade ou tem alguma via aérea que está obstruída que não deixa o caninho que leva o ar lá para os pulmões está mais fechado, está mais estreito, não deixa o ar sair e dá essa sensação, tá? Então, o freno labial é assim, a gente puxa o ar pelo nariz, inspira, bem devagar. Aí a gente vai cerrar os dentes. Cerra os dentes. Faz um biquinho com os dentes cerrados. Depois que puxou, cerrou, fechou. Vai soltando o ar. Com os dentes cerrados e com o biquinho feito, tá? Vou fazer sem falar, tá? Então, só lembrando, eu puxo o ar naturalmente pelo nariz e vou cerrar meus dentes, fazer o biquinho e soltar o ar com os dentes cerrados e o biquinho feito, tá? Então, respirei tranquilamente. Olha só, fiz 2 vezes só, tá? Mas olha o tempo que eu tô demorando para soltar meu ar, tá? Eu não tenho nenhum problema de aprisionamento aéreo, tá? Para que serve essa técnica? Justamente para deixar o ar com mais tempo para ele poder sair. Ele facilitar, não em velocidade, mas realmente assim, em mecanismos internos de facilitar a saída do ar de dentro do pulmão,
tá? Então, para quem realmente tem esses problemas de aprisionamento aéreo, é uma técnica muito eficaz. Às vezes, os pacientes nem sabem que existe essa técnica, não sabem muito menos o nome, mas automaticamente, às vezes você vê o pneumopata, né, que tem a doença um pouco mais avançada, já respirando assim. Parece que ele está sempre bufando, né? Na verdade, o organismo dele pede para ele fazer algum movimento para poder realmente o ar sair com mais, com menos velocidade e com maior quantidade ao longo do tempo, tá? Então, essa técnica é uma técnica que a gente direciona para esse tipo de paciente. Quem tem, por exemplo, a fibrose pulmonar, tem hipertensão pulmonar, outros tipos de doenças que não necessariamente levam à obstrução, tá? Isso aí não vai funcionar, tá? O que a gente costuma recomendar para os nossos pacientes também? Que ele pode usar essa técnica enquanto ele se exercita, certo? Então, na hora que ele está fazendo um exercício de bíceps, né? Fazendo lá do muque, puxa e solta, puxa e solta. A gente sempre pede, puxa o ar parado e solta no movimento. Tá? Durante todo o movimento, enquanto ele sobe o braço, enquanto ele desce o braço, ele pode cerrar os dentes, fazer o biquinho, usar essa técnica de freno labial para ele se cansar menos durante os exercícios. Eu só vou contar uma história para vocês. Talvez a Ju nem saiba disso, mas eu não tinha tanto contato assim com ela ainda, lá no outro hospital que nós nos conhecemos. E aí eu fui passar para falar com uma outra colega nossa, também uma educadora física, a Carlota, que aliás, Carlota, se você estiver vendo a gente, um beijo para você. Isso aí. E tinha uma paciente no horário que ela estava com dispneia, né, com dificuldade de respirar e estava entrando em pânico. Acho que era a primeira, segunda semana dela com a gente lá, com elas, né, que eu ainda não estava no grupo. E aí quando eu cheguei, tinha um pessoal ao redor e ela estava desesperada mesmo, porque é falta de ar, né? E a Ju começou a aplicar essa técnica nela e com essa calma, com essa serenidade dela, ela conseguiu fazer a paciente sair dessa crise e ficar bem, e estabilizando frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, mostrando para ela como é que fazia, orientando. Literalmente, ela estava em crise de pânico, atrás de oxigênio, ela já estava com um catéter de oxigênio, mas queria aumentar. Eu, não, calma, vem cá, olha para mim, concentra, vamos lá, biquinho, solte o ar, solte o ar. E ela tentava puxar, né? Porque nesse desespero de puxar o ar, ela, calma, fica tranquila, vai, faz comigo, vem comigo. E fazendo olha, foi assim, eu olhei e falei, nossa, essa moça entende dos paranauês, hein? Essa daí entende. Imagina, então, mas às vezes a presença do profissional é importante nisso também, até nessa condução. Às vezes o que a gente faz também quando está presente, né? Isso qualquer profissional da área da saúde ali que está entendendo o que está acontecendo com o paciente, às vezes a gente coloca a mão no peito para ajudar a soltar, comprime o tórax e ajuda o paciente a soltar o ar durante essa crise ou durante um momento de cansaço extremo que ele esteja, né? Às vezes ele deslocou um corredor de 10 metros para pegar alguma coisa, entre ir e voltar, ele se cansou muito, né? E é isso, acho que falta de ar só realmente sabe quem passa, né? E quem presencia esses momentos, né? Então, é angustiante e requer um controle, uma concentração ali bem grande para dominar os sintomas. Mas tudo dá para se controlar, tudo dá. É isso aí. E se dá certo com uma pessoa em pânico, dá certo com as pessoas que não estão em pânico também, obviamente, né? Que estão numa situação um pouco mais normal, basal. Mas o ideal é treinar isso sempre, né, Ju? Não esperar ter um problema desse. Não esperar, exatamente isso. Não esperar você se cansar demais durante o exercício, não esperar você entrar numa crise de infecção. Isso aí são técnicas que você vai usando no dia a dia e você vai percebendo, nossa, antes eu conseguia fazer isso, eu ficava mais cansado quando eu fazia certa atividade, né? Pegar algum objeto em cima do armário e tal, né? Se parar a pensar, inspiro parado,
solta no movimento, fazendo biquinho, cerrando os dentes. Vai ficando no automático e as pessoas conseguem fazer isso com a maior naturalidade possível depois por ter praticado e entendido a importância da técnica. De novo, pessoal, treinem. Começa um pouco mais difícil, mas depois vai ficando mais fácil. Se quiserem, falem com o médico de vocês, o fisioterapeuta de vocês sobre essa técnica. Quem não tiver essa oportunidade durante esse período aqui, ou de repente não tem esse acesso, vejam o vídeo da Ju de novo, repitam. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Exatamente. Estamos aqui para ajudar você a respirar melhor. É isso aí. A próxima, Ju. Vamos lá. Falta de ar, né? O sintoma clássico aí de quem tem problema respiratório. E algumas outras doenças também a pessoa pode ter tosse, né? Às vezes tosse seca e às vezes tosse produtiva. Tosse produtiva é aquela tosse que quando você faz força para tossir, você consegue expectorar, né? Secreção, muco, catarro. Então, vai uma técnica aí para vocês que no meio hospitalar a gente chama de huffing, tá? Na verdade, ela chama huffing por conta do barulho que ela faz. Não foi nenhum criador que tem esse nome que levou a homenagem à técnica, mas é realmente pelo barulho que ela faz, tá? Então, vamos lá. Ela é simples também, tá? Ela consiste em você puxar o ar fundo dessa vez. As outras duas técnicas a gente não estava pedindo para puxar fundo. Então, essa aí, ó, vai puxar bem fundo, o máximo que conseguir. Aí, com a boca aberta. Vou ficar de lado, para o áudio conseguir o vídeo conseguir me captar melhor. Com a boca aberta, você vai soltar o ar com toda a velocidade que você conseguir, tá? Ó, inspirou e soltou o ar com a boca aberta. Para quem tem secreção, isso aqui na hora já começa a provocar tosse e começa a ajudar a secreção a subir, tá? Um daqueles aparelhinhos que eu mostrei, a gente mede a velocidade com que o ar sai dos pulmões, tá? A gente sabe quando a gente aumenta o fluxo do ar saindo, aumenta a velocidade, né, com que o ar sai, a gente consegue promover higiene brônquica, a gente consegue limpar melhor o pulmão, tá? Então, toda a técnica aqui, eu consigo, lógico, fazendo corretamente, aumentar a velocidade de saída do meu ar, eu vou conseguir levar minha secreção junto, né? Assim como tem as vibriças, os pelinhos do nariz, que eu falei que funcionam como filtro, aqui nas nossas vias aéreas também tem um monte de cílios, que são pelinhos menores, tá? Não visíveis, mas eles sempre estão se movimentando, tá? Naturalmente, eles se movimentam para cima, tipo uma escada rolante, e vai levando o muco lá para cima. Para cima significa aqui, traqueia, garganta, para vir para fora. Todo mundo produz muco porque o muco, a secreção, lubrifica toda essa via aérea aqui e também essa lubrificação sendo feita normalmente, ela protege, ela é uma outra barreira contra infecções, etc, tá? Então, para quem tem produção de muco em excesso, seja para doença tipo fibrose, como fibrose cística, a própria DPOC, para quem tem um brônquio mais inflamado aí, que produz secreção o dia todo, né? Tem aquela tosse crônica que é mais produtiva. Para quem tem esse exagero de produção, bronquiectasia também, desculpa, me lembrei de outra doença pulmonar, tem produção excessiva de muco, essa técnica, que é o huffing, eu aumentando a velocidade, eu faço meus cílios durante esse aumento de velocidade trabalharem mais rápido. Aí eles fazem a secreção subir mais rápido, tá? Então, como que a gente pede para fazer? Pode fazer também em séries de 3, de séries de 5, séries de 10, até você sentir realmente que você conseguiu expectorar o suficiente para te deixar mais confortável. Tá? O que dá para fazer junto também é colocar a mão no seu tórax, tá? Então, na hora que você inspira, você solta com a boca aberta e você comprime o seu tórax, tá? Afunda seu tórax. Esses dias o meu bebê de 1 ano e 3 meses gripou e evoluiu com tosse produtiva, né? E aí toda vez que ele tossia, eu colocava a mão no peito dele para forçar, para ver se ele conseguia expectorar. Aí ele começou a tossir, quando ele começava a tossir, ele achava engraçado, ele botava a mão aqui no peito dele e tossia.
para ajudar a sair a secreção, barato. Vale para várias idades, então, né, Ju? Várias idades, sem contraindicação. Legal. É claro, né? Assim, só um parênteses agora, você tocou nisso. Às vezes, paciente cirúrgico, em pós-operatório de ressecção pulmonar por conta de um tumor, ou acabou de fazer uma biópsia, paciente que está com dreno, paciente que fez um transplante, às vezes realmente assim colocar a mão no pulmão e comprimir nessa hora costuma ser bem doloroso, tá? Então a gente tem técnicas que a gente orienta aí porque é uma necessidade, a tosse é um mecanismo de proteção de via aérea, né? Então é uma necessidade que depois de um procedimento cirúrgico, às vezes esse mecanismo pode estar inibido por conta de dor ou por conta do procedimento, então a gente tenta fazer com que o paciente tussa, mas a gente usa outros recursos, pede para abraçar um travesseiro, ou ajuda com outros aparelhos que tem, às vezes, mais no ambiente hospitalar. Tem em casa, tem também, mas a gente evita essa compressão por conta de dor. Tá? A não ser que ele esteja bem anestesiado, tudo, a gente vai dosando ali o risco-benefício da manobra para poder ajudá-lo. Legal. E essa técnica é melhor fazer de manhã, tarde à noite, não tem horário, depende do paciente, quantas vezes por dia? O que você acha, Ju? O horário, assim, para quem tem a doença pulmonar crônica, quando você dorme, durante o período da noite, você costuma depositar, produzir mais secreção e acontece o depósito, porque você não vai acordar o tempo todo para tossir, né? Mesmo assim, quem tem tosse crônica, às vezes acorda, mas o comum é, à noite você tá mais relaxado, você produz a secreção que você está produzindo por conta da tua doença ou por conta do seu quadro infeccioso, e aí de manhã você tá lá, com aquele peito carregado, tá? Às vezes chiando, às vezes roncando, né? Aquele barulho. E aí, para essas situações, a gente pede para fazer essa higiene brônquica de manhã, tá? Legal, muito bom. Adorei, Ju. Sempre aprendendo muito aqui com você. Que isso, doutor. A gente que essa troca sempre foi muito gostosa, vai continuar sendo, né? Você que é muito empático, Ah, você é assim, você que é muito, você que é um condutor e um observador muito diferenciado aí, que facilita da abertura para a gente poder se comunicar e levar essas informações o mais distante, o mais longe, o mais abrangente possível. é isso, Ju. Trabalho em Obrigada. equipe, né? Assim que a gente Sempre. consegue ajudar mais nossos pacientes, não tem jeito. Exato, exato. Legal. Né? A gente Obrigado. aqui e eles por aí, né? A equipe sempre assim, os profissionais e o paciente envolvido. Com certeza, o paciente faz parte da nossa equipe aqui, não tem jeito. Opa! Legal. Ju, mais alguma consideração final? Quer passar mais algum recado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Trazendo de novo para esse momento aqui que a gente está vivendo, né? De coronavírus, Covid-19, isolamento, confinamento, para a gente ter a oportunidade de prestar atenção e fazer aquilo que está sob o nosso controle, né? Então, se hidratar, se alimentar bem, filtrar as notícias, filtrar as informações, cuidados com as fake news, né? Com as notícias falsas, cuidados com a sobrecarga de informação. Isso a gente consegue controlar, né? Situação econômica, política, como que as outras pessoas que estão perto da gente conduzem toda essa situação, seja em medidas de higiene, ou seja em pensamentos a gente não consegue controlar. Então, assim, no que depende da gente, vamos focar no que depende da gente. É isso aí. Tentar controlar o que está no nosso controle. Está sob nossas mãos. Legal. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Respirando em 3, 2, 1 com a Juliana Moura. Eu sou o Ricardo. Ficamos por aqui, mas qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer opinião, deixe nos comentários. Nós vamos ler todos, vamos responder aqui para vocês também. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e aproveite. Sempre vai ter vídeo com novidade para vocês aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, um grande abraço. Beijo, Ju. Obrigada, gente. Obrigada, doutor Ricardo. Até a próxima, pessoal. Beijo.